Em nome de Jesus. Amém? Sem perca de tempo, igreja do Senhor, vamos abrir vossas Bíblias, amém? No livro de Atos 8, amém? Queria compartilhar com os irmãos o livro de Atos 8, continuarmos Nós paramos domingo retrasado em Atos 7 e vamos dar continuidade em Atos 8, amém? No versículo 1 ao 20, que diz assim a palavra do Senhor. Vamos ficar de pé em reverência à palavra, amém? Amém? Estão cansados? Vamos acordar um pouco? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e também Saulo consentiu na morte dele, de Estevão, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciavam a palavra. E descendo Filipe a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque o viam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido gente de Samaria, dizendo que era muito grande, um grande personagem, a qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é grande em virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tantos homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, acompanhou com curiosidade a Filipe. E vendo os sinais e grandes maravilhas que se fazia, estava admirado. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles que recebessem o Espírito Santo. Versículo 17. Então lhes puseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba também o Espírito Santo. Mas disse Pedro: teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é honesto diante de Deus. Arrependa-te, pois, dessa tua iniquidade, desse teu pecado, e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás com o coração cheio de amargura e de laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Até aqui. Amém? Pai, aqui está a tua palavra, ao qual nós estamos, ó Pai, aqui meditando durante esses dias, ó Pai. E oro ao Senhor, Pai, usa-me como canal de bênção aqui mais uma vez para a tua igreja. Usa meus lábios, usa minha mente. O que for preciso de mim, Pai, para que a tua palavra hoje mais uma vez flua em nossos corações. Fala conosco, Pai, através de tua palavra. Fala aos nossos corações, fala à tua igreja. A tua palavra que é pura, que liberta, que cura, que dá, Senhor Deus, paz, que dá, Senhor Deus, norte, que dá sentido a cada um de nós para seguir nessa caminhada no nome de Jesus. Assim eu te agradeço, Pai. Amém. Amém? Poder se assentar, igreja do Senhor. Igreja do Senhor, foi bastantes versículos que nós lemos aqui.
mas eu queria compartilhar com os irmãos essa história. Atos 8, que fala do Evangelho em Samaria. Nós vimos com Estevão, quando Estevão foi morto. E agora acontece algo aqui após a morte de Estevão. Veremos agora o resultado do sacrifício de Estevão. E agora a batalha travada entre a igreja e os líderes judeus. E após a morte de Estevão, começa ali agora uma grande perseguição à igreja em Jerusalém. Amém? Ali começa agora uma grande perseguição à igreja. Após a morte de Estevão, agora começa a perseguição à igreja ali em Jerusalém. E sem outra, a Bíblia diz que sem outra alternativa, muitos cristãos, muitos crentes ali, muitos cristãos ali que estavam ali, fugiram. Eles correram, fugiram para as cidades vizinhas. Fugiram imediatamente, porque viram que a perseguição foi em cima deles. Mas a Bíblia diz o seguinte, que após eles fugirem de Jerusalém, eles continuaram a pregar, continuaram pregando a palavra do Senhor, sem parar, incessantemente, sem parar, com perseverança. Glória a Deus. Mesmo com a perseguição, mesmo, como diz aqui, com Saulo perseguindo, mesmo com todos perseguindo, eles fugiram, mas continuaram pregando. E dessa forma a perseguição, ao invés de parar a igreja, a Bíblia diz que a perseguição, em vez de parar a igreja, a Bíblia diz que permitiu que ela se expandiu. Que ela se expandiu o seu alcance de entregar o Evangelho, aleluia, para mais pessoas e mais irmãos. Glória a Deus. Se expandiu para vários lugares. Os irmãos fugiram para expandir. E Lucas, ao escrever essa parte, capítulo 8, ele segue diretamente à ocasião da morte de Estevão, visto em Atos 7, e vê o seguinte, que a perseguição dos líderes religiosos judeus cresceu tanto, que após a morte de Estevão, eles pensaram o seguinte: certamente, o que aconteceu com Estevão, o que eles viram com Estevão, certamente agora eles desistem, certamente agora eles param, porque a morte de Estevão serviu de exemplo. A morte de Estevão serviu de exemplo para que eles agora acabem com tudo isso, com essa ideia de que Cristo ressuscitou, com essa ideia de que o Evangelho salva, com essa ideia de que o Evangelho liberta. Dessa vez agora eles param, porque eles sabiam que qualquer um que agisse, qualquer um que falasse em nome de Jesus era perseguido, era morto e podia ser o quê? Levado à prisão. A Bíblia diz que então os cristãos, com exceção dos apóstolos, como nós lemos aqui, não tiveram outra escolha a não ser fugir para Samaria e Judeia. Fugiram, mas não desistiram de pregar a palavra de Deus. Hoje, eu e você temos também essa missão, ainda hoje, de anunciar as boas novas do Senhor, as boas notícias do Senhor. Muitas vezes nós somos perseguidos por levar o Evangelho. Tem países que você não pode pregar o Evangelho ainda, as boas novas. E um mundo cheio de más notícias, cheios de, como posso dizer assim, de as notícias más que nós estamos vendo mundo afora. Nós ligamos a televisão, ligamos o celular, o que for, é tanta notícia ruim, tanta notícia mal, que vemos e olhamos,
Mas eu e você, como crentes em Jesus, eu não tenho o que temer, amém, igreja do Senhor? Eu creio que você não tem o que temer. Sabe por quê? Porque eu tenho as boas novas, a palavra de Deus. E essas boas novas do Senhor está ao meu alcance, está ao teu alcance todos os dias. Todos os dias. E esses homens de Deus, mesmo sendo perseguidos, eles fugiram, porque Deus teve um plano: fujam, mas espalhem o Evangelho, para que eu e você hoje tivéssemos acesso à palavra de Deus. Amém? E foi essa boa notícia que começou a ser anunciada nos 4 cantos da terra, que você conhecemos hoje. Glória a Deus. E Atos 1 e Atos 8, Samaria e Judéia, as cidades nas quais o Senhor Jesus havia dito aos apóstolos que seriam testemunhas dele, essas cidades. E assim, por meio daquela perseguição, esse foi o plano do Senhor. Esse foi o plano do Senhor que fez com a sua igreja se dividir para conquistar. Eu acho interessante uma coisa: a matemática de Deus é diferente da nossa, amém? A nossa matemática se dividiu, não é assim? A única matemática de Deus que divide e multiplica é de Deus. Ele divide e multiplica porque ele dividiu o seu povo e multiplicou, porque ele multiplicou o Evangelho, multiplicou as pessoas para conhecerem mais da palavra de Deus. Ele dividiu o seu povo: saiam de Jerusalém, fujam. Mas a palavra foi pregada, aleluia. E assim, por meio de toda aquela perseguição, Deus fez sua igreja se dividir e conquistar mais almas para o reino dele, para o seu reino. Glória a Deus. E você, versículo 2, diz o seguinte: e uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Mas Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. E entre esses perseguidores estava Saulo, um jovem Saulo, que além de consentir a morte de Estevão, tinha o objetivo de destruir completamente a igreja e todo o relacionamento com o Senhor Jesus. Isso porque Saulo, o conhecimento adquirido por ele naquela época, antes dele conhecer Jesus, porque lá na frente vai conhecer Jesus, amém? Mas antes de ele conhecer Jesus, desde a sua infância, desde pequeno, ele fez considerar que os religiosos com características semelhantes a como eu posso dizer, ao cristianismo, era uma traição ao judaísmo. Então, desde pequeno ele foi ensinado: quem fosse cristão era uma traição ao judaísmo. Então, desde pequeno ele foi instruído para isso. E desse modo ele não mediu esforço. Ele foi crescendo daquele jeito. Ele não mediu esforços para destruir os cristãos e pedir cartas de autorização para encarcerar o maior número possível de fiéis a Jesus. Embora, o que eu entendo aqui, embora fosse difícil para os nossos primeiros irmãos cristãos, embora fosse difícil para cada um deles entenderem tudo aquilo que estava acontecendo, tudo aquilo fazia parte do plano de Deus para expandir a mensagem, amém? Para outros lugares. Algumas vezes, sabe o que eu aprendo aqui, igreja? Algumas vezes nós não vamos, como eu posso dizer, algumas vezes nós não vamos entender ou compreender o porquê de certas situações acontecem ou acontecerão conosco. Mas é importante lembrar o seguinte: que Deus, Ele tem cuidado. Ele cuida e está presente em qualquer circunstância da minha e da tua vida. É isso que eu creio. Porque
Ele fez o povo ali passar por uma situação difícil, mas ele cuidou. E muitas vezes nós passamos situações, certas situações que acontecem, acontecerão, mas é importante lembrar disso, que Deus tem cuidado de mim e de você, que Deus cuida de cada pedacinho de cada um de nós, em nome de Jesus. E eu aprendo com isso aqui, porque Ele cuidou do seu povo, Ele cuidou de cada um daqueles irmãos, igreja. Aleluia. Ele cuidou. Aleluia. Jeremias 29, versículo 11 diz o seguinte: porque os seus planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem, não de mal, para lhe dar o futuro pelo qual anseiam, pelo qual esperam. Ele me disse: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem, não de mal. Deus diz que eu sabe os planos que tem para mim e para você. Tem planos de bem, para dar o futuro ao qual anseiam. Aleluia. Amém? Versículo 4: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, porque os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, glória a Deus. E havia grande alegria naquela cidade. Certamente que a morte de Estevão foi sentida pela igreja, amém? Foi sentida. Bem como a prisão de muitos cristãos, mas no entanto a confiança deles em Deus não se abalou diante daquela desordem. Salmos 40, versículo 4. Salmo 40, versículo 4, parte B, diz assim: Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Amém? Bem-aventurado quer dizer, feliz o homem que coloca no Senhor a sua confiança. E esses homens, eles aqui, ó, esse homem chamado Filipe, desceu à cidade de Samaria, pregou a Cristo, as multidões vieram e prestavam atenção ao que ele dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, e os espíritos imundos saíam, porque ele pregava a Cristo, clamando em alta voz, porque e muitos paralíticos, coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade, porque a alegria do Senhor é a nossa. Aleluia. Filipe é um dos 7 diáconos lá de Atos 6, amém? Escolhidos. E quando ele vai para Samaria, ele faz tudo isso. E a Bíblia diz que essa alegria que ele pregava, que ele falava, as pessoas eram curadas em nome de Jesus, as pessoas ouviam a palavra e eram impactadas pela palavra, porque o evangelho transformava. A Bíblia diz que aparecia um homem ali, um certo homem chamado Simão, e a Bíblia diz o seguinte, que exercia na cidade arte mágica, era um mágico, e tinha iludido gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, era uma grande atração daquela cidade, era um homem era um homem famoso daquela cidade, que fazia mágica, ilusões. E a Bíblia diz o seguinte, que o qual todos atendiam, do mais pequeno ao maior, e as pessoas às vezes pensavam que era um homem de Deus, porque ele fazia ilusões, e atendiam a ele, porque já desde muito tempo havia iludido com artes mágicas. Mas a Bíblia diz o seguinte: mas como cresce em Filipe, que eles pregavam acerca do reino de Deus, o nome de Jesus Cristo, batizavam tantos homens como mulheres. E ele viu
A Bíblia diz que Simão, o mágico, o homem famoso, o homem que iludia as pessoas, ele ia, as pessoas ficavam... Quando ele viu o evangelho, quando ele viu aquilo que Felipe pregava, ele ficou atônito. A Bíblia diz que ele ficou atônito, que ele ficou perplexo, admirado. Ele disse o seguinte: e creu até o próprio Simão. Entre os impactos da mensagem do evangelho, este homem era conhecido na cidade pelos seus feitos, amém? A forma como impressionava, tinha grande fama, mas com certeza os feitos que esse homem fazia, as ilusões que ele fazia, não trazia transformação alguma para as pessoas. Mas o evangelho fazia. A palavra do Senhor fazia. E ele viu aquilo, ele viu que o evangelho, a palavra do Senhor, ela transformava as pessoas eram impactadas, as pessoas eram transformadas. Aleluia. Ele viu as pessoas sendo curadas, ele viu as pessoas sendo libertas totalmente, porque a palavra do Senhor é diferente. Ele fazia mágicas, eram ilusões, ele tinha seguidores também, mas quando ele viu a palavra, ele foi totalmente, viu aquilo. E a Bíblia diz que ele seguiu a Filipe, porque ele viu que o evangelho mudava. Eu creio que quando nós aceitamos a palavra, aceitamos Jesus, nós somos transformados, amém? Nós somos moldados dia após dia. Nós não somos perfeitos só Jesus, amém? Mas nós somos moldados. Ele diz que é o grande oleiro, Jesus é o carpinteiro. Oleiro, carpinteiro. O carpinteiro também para consertar, né? O oleiro também faz o barro lá e... Então nós somos moldados todos os dias, aperfeiçoados. Não somos perfeitos, mas nós somos aperfeiçoados, para que a glória em glória nós possamos ser parecidos um pouquinho com Ele. O evangelho, por sua vez, muda totalmente o presente e o futuro das pessoas. Ele muda, visto que não há como ser o mesmo depois de ter alguma experiência com Jesus. Não tem como ser o mesmo. Não tem. É uma nova pessoa. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se faz novo. O que eu acho interessante é o seguinte: nós estamos em Cristo, somos novas pessoas, nova criação. A Bíblia diz que as coisas antigas já foram. E interessante que as pessoas caem na sede do inimigo, que ele fica lhe acusando: você era assim, você foi assim, eu era assim, meu irmão, agora eu sou mais não. Eu sou uma nova criação, eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu fui transformado em Cristo Jesus. Você foi transformado em Cristo Jesus. Você é uma nova pessoa, você é uma nova criação. As coisas antigas, vamos dizer assim, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. E o evangelho é isso. O evangelho, por sua vez, muda totalmente o presente e o futuro de cada um de nós. Aleluia. E por isso, quando Felipe pregou as boas novas, muitos creram, muitos foram batizados, inclusive esse homem chamado Simão, passando a ser mais um discípulo de Cristo. Mas acontece algo agora aqui. Após tudo isso, ele ser admirado com tudo isso, a Bíblia diz no versículo 14 que depois de tudo isso, os apóstolos estavam em Jerusalém ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus. Enviaram Pedro. Os irmãos estão entendendo? Amém? Depois de tudo isso,
A Bíblia diz o seguinte, que os apóstolos estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebeu a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes puseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo pela imposição das mãos dos apóstolos, era dado o Espírito Santo, e ofereceu o quê? Dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus de alcançar por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte sobre esta palavra, porque o teu coração não é honesto diante de Deus. Arrepende-te, pois, de tua iniquidade, e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Ao passo que o povo de Samaria aceitou a palavra de Deus, Pedro e João foram enviados à cidade para batizar as pessoas com o Espírito Santo. Amém? Colocar as mãos e batizar com o Espírito Santo. E assim, pela imposição das mãos, recebessem o Espírito de Deus. Entretanto, houve algo aqui interessante. Simão pensou o seguinte: que o poder de batizar pessoas pelo Espírito Santo poderia ser comprado com dinheiro. Com dinheiro. E ofereceu dinheiro aos apóstolos. Ô João, vem cá, João. Ô Pedro, vem cá, Pedro. Rapaz, eu vi algo que vocês fizeram aí, meu irmão. Rapaz, vocês colocam a mão assim, o Espírito Santo desce. Rapaz, eu quero esse negócio pra mim também. Como é que eu posso... Quanto é um negocinho aí? Diz quanto é? A Bíblia diz o seguinte, que após ele falar isso, Pedro respondeu a Simão o seguinte, de maneira enérgica, e o alertou sobre a necessidade de ter o coração reto, de se arrepender desse tipo de pensamento. Disse: Simão, o dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus de alcançar por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra. E lá ainda diz que Pedro, ao entender isso aqui, ele diz que a origem desse pensamento maldoso de Simão estava na inveja, porque ele viu os apóstolos cheios do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Ele: rapaz, eu quero isso para mim também. Inveja. Visto que os mensageiros do Evangelho, que era Pedro e João, estavam roubando a sua audiência, porque antes ele era o quê? Ele era um grande personagem, um grande mágico. Ele tinha seguidores, e hoje ele não tinha mais seguidores. Ele agora tinha que aceitar, seguir a Cristo. Ele agora tem que ser transformado. Ele agora tem que obedecer a quem? A Cristo. E ele pensou que com isso, o coração dele ainda estava em quê? Ainda nas coisas do mundo, nas coisas de fama. E quando Pedro repreende, diz: você foi uma grande personagem, Simão, mas tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é honesto diante de Deus. Arrependa-te, pois, desse teu pecado, e ora a Deus para que por tu não seja, que te seja perdoado o pensamento do teu coração, esse teu pensamento de inveja seja perdoado. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de pecado. Só que Pedro, um homem piedoso, um homem cheio do Espírito Santo também, sabia também o seguinte: que os tempos da ignorância não são levados também em conta pelo Senhor. E possivelmente Pedro perdoou aquela ação de Simão. Amém?
Sabe por quê? Porque Pedro, depois de se respondendo, porém Simão disse: orai vós por mim, Senhor, ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Ele usou aqui agora da humildade. Ele usou agora aqui de: responde Simão, orai vós por mim então, Pedro. Orai por mim, para que nada que disseste venha sobre mim. E tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias os samaritanos anunciaram o Evangelho. O erro, isso é para nós aqui, amém? O erro de Simão foi de não entender o todo, amém? De não entender o todo. Ele ouviu a palavra através de Filipe, ele viu os milagres, ele viu pessoas sendo curadas, ele viu pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, mas a sua vida, ele havia conhecido coisas do tipo como a sua vida de mágico. Ele tinha visto sua vida como uma fonte de renda, amém? Uma fonte de renda, uma maneira de ganhar seguidores. O problema foi o seguinte, foi que ele não ter se livrado desse tipo de pensamento, e acreditar que Felipe e os apóstolos faziam a mesma coisa. Ele pensou que Felipe e os apóstolos faziam a mesma coisa, mas o erro dele foi esse. E uma das lições que aprendemos aqui na história de Simão é que uma delas é que de tudo que pensamos, tudo que conhecemos e tudo que fazemos deve ficar para trás quando conhecemos a Cristo. A igreja entendeu? Tudo que fazemos anteriormente, tudo que conhecemos de coisas erradas, amém? Deve ficar para trás. Aquilo que vivemos no passado passa a não ter mais importância. A maneira como pensamos, como enxergamos, como olhamos para as pessoas, deve haver uma mudança completa. E deve ser tudo dentro da vontade do Senhor Jesus. E Simão aqui nesse momento, nesse contexto, ele tinha que conhecer o todo. Ele tinha que transformar-se de dentro para fora, não de só de capa. É muito fácil você ficar só de frente, de capa. Muito fácil. Mas Deus quer ver o seu coração. Ele conhece aqui dentro, meu e de você. Ele conhece aqui. Ele conhece todos nós. Nós somos pecadores, somos. Nós falhamos muito. Mas nós temos o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo nos faz nos lembrar, nos faz nos arrepender todo momento. Pedir perdão a Deus todo momento. Senhor, perdoa-nos. Nos molda, nos capacita, nos dá, Senhor Deus, a tua presença. Nos dá, Senhor Deus, a tua graça. E esse livro, esses versículos que nós lemos aqui até o 25, nos traz aqui também ensinamentos preciosos sobre os planos de Deus em nossa vida e como devemos reagir a esse plano. Amém? A esse plano que Deus tem em tua vida. Embora seja difícil a ideia de que as dificuldades nos fazem crescer, nos fazem amadurecer. É muito difícil nós entendermos que as dificuldades nos fazem crescer, que as dificuldades nos fazem amadurecer. É muito difícil, é difícil entender isso. Mas nós temos que depositar toda a nossa confiança no Senhor Deus. Esses irmãos passaram dificuldades, passaram perseguições, mas eles depositaram tudo em Deus. E nossa confiança em Deus não pode depender das condições, mas seguir o exemplo dos nossos irmãos lá do passado. Nossos irmãos em Atos aguentaram firme as situações mais adversas que os seres humanos podem suportar. Eles suportaram.
em nome de Cristo. Em nome de Cristo. Eles suportaram. Eles suportaram em nome de Cristo, enquanto tudo parecia que estava dando errado. Parecia que tudo estava dando errado. Tudo estava dando errado. Tudo estava dando errado para que a igreja do Senhor, naquele primeiro momento, o Senhor, está tudo dando errado, mas naquele primeiro momento, mas o Senhor estava fazendo, sabe o quê? Ele estava, como eu posso dizer, estava expandindo. Ele estava expandindo a mensagem do Evangelho. Eu posso dizer assim. Expandindo a mensagem do Evangelho e transformando as vidas de muitos que estavam com sede da palavra de Deus, que não conheciam a palavra de Deus. Muitas pessoas estão com sede da palavra de Deus. E nessa jornada nós não devemos desistir. Amém? Nunca se intimide. Voe mais alto do que você puder para o alto refúgio, para o nosso Deus. Porque é Ele que nos traz, através de sua palavra, fé e esperança. Amém? Somente Ele. E Jesus nos encoraja a somente crer. Somente crer. Somente crer. E a confiança, amém? A confiança nas promessas e no poder de Jesus. No poder que é algo que sempre tem que encher o meu, e tem que encher o teu, tem que encher o nosso coração. Amém? E é preciso buscar a Deus, sem dúvidas, e deixar o Espírito Santo encher o nosso coração, nossa mente. E uma coisa que você não pode esquecer, amém? Igreja do Senhor, Deus ouve as nossas orações, amém? Mesmo quando nós estamos fracos, mesmo quando às vezes eu estou sem forças para orar, Senhor, mas Ele ouve duas palavras, uma palavra Ele escuta. Senhor, eu não tenho forças para orar, mas Ele ouve. Amém? Desde que seja no teu coração. Amém, igreja do Senhor? Espero que a igreja tenha entendido. Amém? Essa palavra, Atos 8, os irmãos que puderem meditem mais em casa.